Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te rogo, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos reunimos neste domingo em torno do altar de Nosso Senhor para nos alimentar. A palavra de Deus é um verdadeiro alimento para nós. Nós não vamos à missa somente para cumprir um preceito. Você não vai para a cozinha somente para olhar se as coisas estão lá ainda. Nós vamos à cozinha porque sentimos fome. Nós voltamos à missa porque nós sentimos falta de Deus. Nós sentimos que precisamos estar ali, próximo dEle, porque Ele está tão próximo de nós. Como pode alguém que está tão próximo de nós e nós tão longe dele? Como pode um Deus que se faz tão pequeno por amor a nós e nós fugindo dele? Nós deveríamos reconhecer e voltar a ele constantemente. Todas as santas missas nós fazemos isso. Escutamos a palavra de Deus, que alimenta e fortalece a nossa alma. E não só, Ele mesmo se dá como alimento para nós. E este domingo, o 30º domingo do tempo comum, também nós queremos rezar pelo Dia Mundial das Missões. Estamos no mês de outubro, por isso, Terezinha, a grande padroeira das missões, nós queremos rezar pelas missões do nosso Brasil, as missões daqueles que se partiram para anunciar este amor que um dia foi tocado, então foi anunciar. A liturgia desse domingo está muito claro. Toda a liturgia da palavra está envolta ali com o tema da oração. E há vários domingos nós estamos escutando como se fosse uma catequese sobre a oração que São Lucas nos ensinou.
lá desde o 26º domingo, então 4 domingos já, São Lucas, ele está falando sobre algumas particularidades sobre a oração. Lá do 26º domingo, a oração do Lázaro e do rico opulão, que nós lembramos de que depois de morto, não tem como fazer oração mais. Nós rezamos enquanto somos vivos. Enquanto estamos vivos, sofremos, somos ativos. Depois de morto, nós somos passivos. É o amor de Deus que se torna muito mais ativo para purificar a alma. Depois, nós vimos lá que o justo vive pela fé, no 27º domingo. Aquele que tem fé consegue arrancar a amoreira e plantá-la no mar. Depois a oração de ação de graças do leproso que foi purificado e voltou a Jesus agradecendo. E domingo passado, São Lucas nos apresentava a oração de pedido, de intercessão. A viúva insistente, suplicando para aquele juiz injusto que fizesse justiça para com ela. E esse domingo, Jesus, o evangelista, nos apresenta o tema da oração, mas a oração com humildade. Vamos lá, nos deter um pouco sobre o Evangelho e depois voltar às leituras. Conta o evangelista que Jesus foi para contar uma parábola para aquelas pessoas, porque alguns confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, vai lá falar sobre contar a parábola de que tinha um fariseu conhecedor, sabia o que deveria ser feito e fazia, e um publicano. É interessante porque os dois estão subindo para o templo, os dois estão indo rezar, mas a atitude de um é bem diferente do outro quando está no templo para rezar. A atitude de um é muito mais piedosa, a atitude de outro é muito mais arrogante. Conta-nos, o fariseu chegou no templo e rezava. Se nós começarmos a observar alguns detalhes que está no Evangelho, o fariseu rezava em pé. Não tem nenhum problema rezar em pé, mas é uma atitude de soberba. Quando nós estamos ali de joelhos, nós estamos colocando verdadeiramente como miseráveis pecadores. Por isso, não é regra litúrgica, mas é algo piedoso. Quando nós rezamos de joelho. Quando nós estamos na missa e vamos para o ato penitencial, é uma atitude de humildade. Não é uma regra, mas é uma atitude de humildade. O fariseu rezava de pé. Estava lá, como se estava olhando de frente para o templo para rezar. Ó Deus, eu te agradeço. Começa até bem, agradecendo pelas coisas, né? Mas aí já dá o primeiro deslize. Os outros, como os ladrões, desonestos, os adúlteros, os cobradores de impostos, como este que está aqui atrás. Convenhamos, é uma oração bem arrogante. Mas e tantas vezes, não só o fariseu faz assim, nós também. Nós tantas e tantas vezes rezamos, mas rezamos com um coração arrogante. Ou melhor, querendo apresentar os nossos méritos. Olha Jesus, eu rezei o terço hoje,
Olha, Jesus, é bom rezar, tá? Não é que é coisa ruim, mas não é para se vangloriar do que está fazendo, porque vai lembrar São Paulo, né? Porque na primeira carta aos Coríntios, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha, como se assim não o fosse? Se você reza, não é uma iniciativa sua. Se você faz uma obra boa, não é iniciativa sua. Tinha uma heresia que, no início do cristianismo, os pelagianos, se eu não me engano, que falava de que a primeira iniciativa para a salvação de alguém é daquela própria pessoa. Então, a primeira iniciativa para você rezar foi você que teve e falou: não, eu vou lá rezar. Para de ser soberbo, que não é assim. A primeira iniciativa é de Deus, você só corresponde. Todas as coisas que você faz de bom, não se vanglorie, porque se você faz, não é mérito seu, é graça de Deus. Mas aquilo que você faz de ruim, aí sim, culpa sua, porque você deveria ser muito mais generoso, muito mais generosa. A oração desse fariseu arrogante, que se compara àquele publicano e gosta de se mostrar: olha Jesus, né? Se fosse ali, se estivesse agora, né? Melhor. Olha, está aqui Jesus, tudo o que eu fiz. Eu me confesso, eu vou na missa nos domingos, eu sou até bom, Jesus. Mas você se esquece, se você é bom, é porque Ele é bom em você. Se você tem alguma coisa boa, é porque Ele faz em você. Não é mérito seu. Se o padre faz uma homilia que consegue ali deixar bem claro para a pessoa, não é mérito do padre. Ele é somente um instrumento, como um microfone. Vocês imaginem os 3 padres da paróquia pregando no domingo sem microfone. O povo que está no fundo não vai escutar. É mérito do padre que tem aqui, né, um microfone? Não, é graça de Deus. Senão ele tinha que ficar gritando. Tudo que nós recebemos é graça. Até a sua vida é dom. Não se vanglorie. Não siga o exemplo deste fariseu soberbo que colocava ali tudo o que ele fazia, e era sempre coisas boas, né? Quando era algo ruim, era se comparando com o outro. Nosso Senhor nos exorta a esse tipo de oração. Tomem cuidado. Tomem cuidado, porque se a sua oração está assim, é uma oração sem efeito. Se você mostra mais os seus méritos na sua oração, é uma oração sem fruto. Quando uma pessoa vai para rezar verdadeiramente, o primeiro ato, como nós vimos, é o ato da fé. Depois é o ato da humildade. Você diante de Deus tem que se reconhecer um nada. O fariseu diante de Deus se apresentava: olha, eu sou bom, eu faço coisas boas, eu não sou desonesto, eu não sou adúltero, eu não sou um cobrador de impostos. Mas ir para a oração tão arrogante não vai mudar nada a sua vida. Diferente do publicano. Olhem a atitude do publicano. O publicano chega
cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. O fariseu rezava de pé: olha Jesus, olha Deus, eu faço isso, quero retribuição. O publicano, um coração humilde, nem queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. A primeira leitura vai nos lembrar como é a oração de um humilde. O Senhor é juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, suas súplicas. Escuta as súplicas do oprimido, do humilde. Quem se serve de Deus, a prece do humilde atravessa as nuvens, a prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha. Mas a prece de uma pessoa arrogante, soberba, é somente um monte de palavras. Como nós estamos rezando? Como você se apresenta diante de Deus? Como verdadeiramente humilde, reconhecendo que você é um nada, que sem a graça dele você não consegue fazer nada? Ou você vai rezar e sempre muito com um coração soberbo, orgulhoso? Vamos colocar algumas atitudes de um soberbo. O soberbo, quando escuta a palavra confissão, ele corre. Porque eu me confessar, eu me confesso direto para Deus. Para que eu vou confessar com um padre? Ele é comedor de arroz e feijão igual eu? Sim, ele é. Às vezes até pior. Mas Deus, em sua grande sabedoria, humildemente nos deixou um sacerdote. Humildemente instituiu o sacramento da confissão. Aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados, aquele a quem reter os pecados serão retidos. Ou você tirou essa parte da Escritura? Quando Jesus estava falando isso para os seus apóstolos, ele não estava instituindo para os seus apóstolos, os discípulos, e depois a todos aqueles que os apóstolos ordenassem, seus sucessores? Então, por que não ser humilde e reconhecer? É mesmo, preciso me confessar. Eu preciso me confessar. A atitude de um soberbo: para que eu vou na missa? Todo mundo que vai na missa é pecador. Sim, mas as pessoas que estão vindo estão querendo lutar e não quer ser mais soberbo. Está querendo mudar de vida, não tendo méritos nenhum. O publicano sai justificado porque ele reconhece pecador e suplica a graça de Deus. Nesse dia mundial da juventude, enquanto preparava a homilia, eu lembrei, vendo a atitude de uma oração humilde diante de Deus, sem méritos nenhum, eu lembrei de um pequeno livro que tem o título, de Mãos Vazias. É um livro sobre a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, de um padre chamado Padre Conrado Mester. O livrinho é fininho, dá para ler bem tranquilamente. E a espiritualidade desse livro
pode nos ajudar a ter essa oração humilde. Tanto que, no início do livro, Santa Teresinha vai dizer: no crepúsculo desta vida, no final da vida dela, quando ela está morrendo, aparecerei diante de vós com as minhas mãos vazias. Aparecerei diante de Deus sem méritos nenhum. Senhor, rezei na terra, me sacrifiquei, fiz jejum, intercedi pelo meu país, pela minha família, mas agora, Senhor, diante de vós, eu me apresento de mãos vazias. Eu não tenho nada, Senhor. Sou um pecador, um miserável. Quantos e quantos de nós vamos nos afeiçoando aos nossos dons, alguma coisa que você tem, e quando vai rezar, e está cheio de coisa, né? Parecendo aquelas crianças que tem um monte de presente, e soberba não divide com ninguém. Como que você vai receber as graças de nosso Senhor se você está com as mãos cheias? Cheia de soberba, cheia de presunção, cheia de si. Quando alguém vai receber algo, ela tem que estar de mãos vazias para receber. Por isso, Santa Teresinha é uma grande santa, porque ela nos ensina verdadeiramente a despojar de nós mesmos, até mesmo uma santa que nos ensina a vida de oração. Quer aprender a rezar? Aprende a ser humilde. Aprenda a se reconhecer como um pecador, miserável, suplicando as graças de Deus, lembrando que tudo que Ele faz, até mesmo o reconhecer que é pecador, é graça de Deus, não é mérito. Como nós estamos vendo, tantas e tantas pessoas querendo ser empoderadas. Olhem como eu sou grande, olha como eu tenho poder. No final do Evangelho, Jesus, de tanto ver os deslizes de um e do outro, né, passa a rasteira e fala: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A vida de Santa Teresinha foi uma verdadeira humilhação. Por isso foi exaltada. Mas também, quando nós rezamos, né, aqueles que rezam o Magnificat, no final da liturgia das horas, nas vésperas, vai lembrar o início do Magnificat. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, porque viu a pequenez de sua serva. Ela foi grande porque se reconheceu como pequena. Nosso Senhor foi exaltado numa cruz, e antes de ser exaltado, se humilhou, fazendo servo, fazendo-se escravo. Por isso, uma oração humilde, uma oração confiante, uma oração que não está ali desprezando o outro. Olhem como São Paulo apresenta a oração que ele está fazendo, que ele vai ser morto. Agora está reservado para mim, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Uma oração humilde, confiante, constante, reconhecendo a miséria que é, combatendo os vícios, combatendo tudo aquilo que não convém a um cristão, para receber a glória como já receberam os santos.
para receber a glória, como recebeu Nossa Senhora. Mas para isso acontecer, precisamos ser muito sinceros nas nossas orações. De Deus a gente não engana nada. Você pode enganar o padre, você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua esposa, os seus filhos. Mas Deus sabe quando um coração é soberbo, orgulhoso, prepotente. E Ele vai deixando. Mas Ele também conhece um coração humilde, pequeno, que está tão disposto a fazer a vontade dEle. Peçamos, meus irmãos e irmãs, essa graça de nos apresentar diante de nosso Senhor humildemente, de mãos vazias, sem méritos nenhum. E Ele que vai ver a nossa pequenez, a nossa miséria, vai nos colocar em seus braços, irá nos carregar. Caminhemos com Ele, lutemos. Nosso Senhor quer cada vez mais os seus filhos com corações humildes. Deus dá a sua graça aos humildes, mas Ele foge do coração soberbo. Tantas pessoas chegam, às vezes, perguntando: Padre, o senhor tem uma oração poderosa? Sabe me ensinar uma oração poderosa? Estou precisando. Lá em casa está difícil. Quer uma oração poderosa? Uma oração de um coração humilde. Se ainda não está sendo uma oração poderosa, pare um pouco. Veja o que falta para ser humilde. E reconhecer que sem Ele nós não somos nada. E se temos alguma coisa, é graça dEle. Que nosso Senhor nos ajude, os nossos anjos da guarda também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.